Fala, minha galerinha, tudo bom com vocês? Vem aqui. Tu sabes como fazer uma ficha quando você tem 3 autores? Ainda não? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Valeu, galerinha! Porque você está aqui comigo hoje, mais um encontro. Você não me conhece? Sou a professora Gui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é todinho teu. Se é a tua primeira vez aqui conosco, eu te convido a dar uma parada, vai aqui em cima na sugestão, porque lá você vai ter o conteúdo anterior à nossa aula de hoje. Assim você não vai ficar perdido ou perdida, ok? Nós iremos estar continuando o assunto da confecção de uma ficha catalográfica a partir do título principal. Depois a gente vai para os outros tipos de título, certo? Nós já vimos que a nossa ficha catalográfica, até agora, nós estamos só pela autoria. Mas uma ficha catalográfica, ela pode se dar de duas formas. Ou ela vai entrar pela entrada principal, ou ela vai entrar pelo título. Nós estamos no início, por isso que nós estamos olhando apenas para a ficha catalográfica que entra pela entrada principal, ou seja, que apresenta a autoria. Quando a gente fala de autoria, entrada principal, eu estou querendo dizer que a pessoa que fez aquela obra, ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Para que você entenda a diferença entre quem é físico e quem é jurídico, a pessoa física é o que nós chamamos de autor ou organizador. E a gente vai verificar que quando a gente entra em organizador, eu estou entrando pela ficha que vai entrar direto pelo seu título. Isso vai ser para a nossa aula futura, tá? Por enquanto, a nossa pessoa física é o nosso autor propriamente dito. É a pessoa que fez aquela obra, aquele conteúdo efetivamente. Quando a gente fala pessoa jurídica, a gente está se referindo à entidade coletiva. Essa entidade coletiva, ela se subdivide em dois. Ou ela está ligada diretamente ao órgão do governo, que nós chamamos de organização governamental, que é aquela secretaria, aquele ministério, e automaticamente tem que entrar pela sua jurisdição. E aquela entidade coletiva que não está ligada ao governo, nós chamamos de organização não governamental. Uma universidade, um colégio, uma maternidade. Isso significa que ela vai entrar por ela mesma e não pela jurisdição, a não ser que tenha a tal de exceção, porque toda regra não tem exceção. Então, por exemplo, se foi o exército, esse exército é de que país? Porque todos os países têm exército, tem marinha. Então, quando tem essa exceção, significa dizer o quê? Que eu sou obrigada a entrar pela jurisdição. Então, Brasil, ponto, exército. Assim como uma organização que ela não tem o nome como se fosse uma organização. Miss Doçura, você vai dizer que é tudo, menos que é uma lanchonete ou um restaurante, porque começou com lanchonete e agora serve almoço também. Se eu coloco só Miss Doçura, tu vai pensar que é qualquer coisa. É um concurso de pessoa fofinha, é um concurso de comida gostosa, tudo, menos que é uma empresa. Então, quando essa organização não tem pelo seu nome a definição, a identificação que ela é uma empresa, tu és obrigado também a entrar pela jurisdição. Aí, nesse caso, entrar o quê? Manaus,
abre, AM, fecha, ponto, desdoçura. Não é? Isso a gente vai fazer mais aqui para frente quando a nossa entrada principal for entidade coletiva, ok? E nós estamos ainda trabalhando a nossa pessoa física. E na nossa aulinha de hoje, nós iremos estar trabalhando quando uma obra tem 3 autores. E aí, o que nós vamos fazer também? Eu recebi um feedback de uma pessoa chamada Tô Aqui. Tudo bem? Tô aqui. Eu não sei se é homem ou se é mulher. Mas o que Tô Aqui nos pediu? Que sempre desse uma ênfase à pontuação. Então, vamos sempre dar essa ênfase. E responder quando é que a gente usa a data colado ao nome da pessoa física. Então, a resposta é a seguinte, estou aqui. Já fiz lá, mas vou colocar para os outros também. Se é uma dúvida sua, pode ser dos outros também. Quando nós temos uma palavra homônima, que diacho é a palavra homônima, né, gente? É quando são palavras iguais. Então, eu tenho, por exemplo, vai lá, eu tenho uma obra de uma pessoa linda, Guilhermina Terra. Então, a obra foi feita pela Guilhermina Terra, né? Só que eu casei, tive uma filha, achei lindo o meu nome, coloquei no nome da minha filha também, Guilhermina Terra. E quando ela crescer, também vai ser escritora. E aí vai chegar na tua biblioteca, primeiro, o livro da Guilhermina Terra, mãe. Então, tu vais colocar lá, Terra, vírgula, Guilhermina de Melo. Show de bola, lindo, perfeito. Depois vai aparecer uma outra obra, que é de uma Guilhermina de Melo Terra. Só que é a Guilhermina filha, não é a Guilhermina mãe. E aí, quando tu colocares lá, vai estar lá, Terra, vírgula, Guilhermina de Melo. Aí vem aquela perguntinha besta. Qual é a obra da Guilhermina que eu quero? Tô aqui, tá querendo a obra da Guilhermina mãe. Mas a Andresa, a Pati, que também é nossa ouvinte, vai querer a obra da Guilhermina filha. Quando nós tivermos palavras homônimas, quem vai definir que aquela Guilhermina é a Guilhermina mãe ou a Guilhermina filha é a data de nascimento. Quando você vê Terra, vírgula, Guilhermina de Melo, vírgula, 1973, é a mãe. Agora, quando você olhar Terra, vírgula, Guilhermina de Melo, vírgula, 2007, tu sabes que é Guilhermina filha. Então, é por isso que as pessoas que estão a dirigir a biblioteca, tomando por base as leis de Ranganathan, onde diz que a biblioteca é um organismo eternamente em crescimento, e de fato é, já estabelece na sua política da biblioteca, ou seja, no seu catálogo decisório, a seguinte ordem: toda vez que a autoria for pessoa física, apresentar a data de nascimento e falecimento quando houver. Mas aí você faz aquela pergunta para mim: Guilhermina, isso vai me dar trabalho? Vai ter que procurar. Ou você vai importar, caso a tua biblioteca esteja em comunhão com outras bibliotecas. Quando a gente for trabalhar MARC 21, tu vai entender o que eu estou falando. Mas vamos lá, não tem. Eu não tenho nenhuma ligação. Então, vai ter que fazer como eu fiz, tá? Tô aqui. Eu fui ter que sair procurando mesmo os dados do nascimento dos nossos autores da obra que a gente vai trabalhar hoje. Mas aí o que acontece? Tu vai falar bem assim:
Guilhermina, eu não preciso fazer isso, porque na minha biblioteca, porque a gente já sei, né? É minha biblioteca, é meu acervo, né? Como se fosse nosso. Tu vai chegar para mim e vai falar assim: Guilhermina, na minha biblioteca, eu não tenho nome homônimo. Aí eu vou te lançar duas perguntas. Pergunta 1. Será que realmente não tem homônimo? Você conhece todo o teu acervo verdadeiramente? Segunda pergunta. Ok, você não tem homônimo, mas será que você um dia não vai passar a ter? Tá sacando? Porque as bibliotecas já pensam no futuro? Então, por isso que estabelece colocar sempre a data. Mas por que a data, Guilhermina? Porque é a data que a gente chama de acréscimo, que é o diferenciador de termos homônimos. Entendeu? Ok? Estou aqui, tá? E hoje nós iremos estar trabalhando com a data, porque eu estou partindo do princípio de que a política da minha biblioteca me manda fazer toda vez que for pessoa física, tem que ter a bendita data. Então, de acordo com o que nós já temos aqui, com os dados dos autores, percebam que dos três, um lamentavelmente já é falecido. Então, eu tenho a Lília, que nasceu em 1957, e como eu coloquei hífen e deixei um espaço, percebam, meus amores, que aqui eu estou deixando o espaço. Se o cursor aparecer até eu faço, né, gente? Perceba aqui, ó, eu estou deixando esse espaço aqui. Então, significa que a Lília ainda vive. O Paulo, infelizmente, como eu já preenchi os dois campos, 1948, hífen 2002, eu estou dizendo que ele nasceu em 48 e faleceu em 2002. E percebam, meus amores, que eu não dou espaço entre os números, porque o símbolo hífen, o símbolo, nem é símbolo, vamos chamar pontuação. A pontuação hífen, a pontuação vírgula e a pontuação ponto são os três que colam ao número, que colam a área, ok? As outras, obrigatoriamente, têm que sempre seguir a regra: espaço, pontuação, espaço. Como a gente vai fazer de novo, mão na massa, lá no nosso quadro, essa fichinha, e eu vou detalhando cada espaço que nós vamos ter, ok? Então, eu te peço agora que você tire uma foto desse material, e aí eu vou ter que ficar bonitinha para você tirar a foto, né? Tira a foto, porque nós iremos para o quadro. Eu também, como eu não tenho esta obra em minha mão, como eu tinha na nossa aula passada, eu também vou tirar a foto para eu poder ter essas informações para a gente poder fazer a nossa ficha propriamente dita, ok? Pronto, galerinha, já estamos do lado de cá. Então, vamos iniciar o nosso material, a nossa ficha catalográfica. Nós já vimos que, quando temos a autoria, a nossa ficha vai poder entrar pela entrada principal ou vai poder entrar pelo título. Como eu tenho 3 autores, então ela continua entrando pela entrada principal. Por quê? Porque até 3 autores, a regra é esta: entrada principal. Se a tua obra tem 4 autores, não pensa, já vai entrar pelo título. Como eu tenho 3, então eu já sei que vou entrar pela entrada principal. Entrada, eu não falei entradas. Então significa o quê? Que significa que eu vou colocar apenas um autor na entrada principal. E os outros 2 vão aparecer onde então, Guilhermina? Na responsabilidade e na minha pista, tá? Mas na entrada principal, eu só posso entrar por uma única pessoa.
Então, quando você for se deparar diante de um concurso ou alguma outra coisa, ou numa questão de prova, e colocar os 3 autores na entrada principal, tá erradíssimo, não é nem errado, é erradíssimo, beleza? Então, como a nossa obra, ela tem Lília com Paulo e com Ângela, então significa dizer que eu, Guilhermina, obedeço a ordem que está. Aqui você viu que eles quiseram dar um destaque para Lília. Então, automaticamente, semioticamente falando, dá a entender que a Lília é a autora principal. E aí as pessoas usam o autor principal. Algumas obras, pode ser que você se depare, dentre os autores, um está em negrito, para dizer que ele é o principal. Só que eu, Guilhermina, eu olho a ordem que está na folha de rosto. Lembra, sempre o processo técnico é feito a partir da folha de rosto e do verso da folha de rosto, beleza? Eu coloco a capa porque ela é mais bonitinha, o visual é mais lindinho, fofinho, mas na mão na massa, o que conta pra gente é a folha de rosto e o verso da folha de rosto. Pode ser que eu não ache o ISBN nem na folha, nem no verso. Aí eu vou ao final do livro. Lá atrás tem o códigozinho do ISBN. Só. O resto, bebê, é dentro da folha de rosto ou do seu verso. Ok? Então vamos logo nessa? Então, vamos logo nessa? Vamos lá. Então eu tenho a Lília, que eu não sei nem pronunciar o sobrenome. Então, Lília Moritz e Chachlan, não sei pronunciar. Então, aí tu vais fazer a pergunta besta. A Lília é um nome oriental? A Lília é um nome espanhol? Mas por que, Guilhermina? Tu quer saber se é oriental ou espanhol? Se o trem for oriental, tu não vai inverter nada. Tu vai deixar do jeito que está e só vai acrescentar vírgula após o primeiro termo. Por quê? Porque o nome do pai ou o nome do marido é o primeirão, tá? Por isso que eu não vou inverter, porque ele já aparece invertido. Quando o nome é de origem espanhola, hispânica, né? O nome do pai ou o nome do marido é o do meio. Então, por isso que quando o nome é origem espanhola, é espanhol, tu vai considerar como um sobrenome composto. Como a Lília não é nem oriental e nem espanhol, a regra é a mesma, sobrenome, vírgula, prenome. Lembrando que grau de parentesco não é sobrenome, filho, neto, bisneto. Então, João Paulo da Silva Júnior. O sobrenome não é o último Júnior, e sim Silva Júnior. Ok? Fora isso, quem é o sobrenome? O último nome. Então, no caso da minha Lília, é esse nome que eu não sei pronunciar. E também não vou saber escrever. Por isso que eu vou olhar de pouco em pouco para a gente não errar. Beleza? Então, nós temos aqui o S, o CH, WAR, CZ, vírgula, Lília, Moritz. Sei se é assim que pronuncia. Se não for, Lília, me desculpe, tá? Então, sobrenome, vírgula, prenome. Percebam que aqui na vírgula eu colei ao sobrenome, porque a vírgula, como eu já falei, ela é coladinha. Você não faz o espaço, ok? E nós iremos agora estabelecer, já que a nossa biblioteca pede a data de nascimento e falecimento, caso houver, de cada autor, então eu tenho que colocar o da Lília. A Lília nasceu em 1957,
Então, você bota sobrenome, vírgula, o prenome normal, vírgula, como é vírgula, cola, você não vai colocar separado. O ano que ela nasceu, 1957, hífen, que também não é separado. E como a Lília não faleceu ainda, então você deixa o espaço e coloca o ponto. É assim mesmo, tá, meu amor? Deixa o espaço assim mesmo. Aí eu entendo que ela ainda não faleceu. Então essa é a minha entrada principal. Até aqui, tudo beleza? Segundo passo, eu vou olhar o meu título e vou ver se a minha obra ela tem só título ou ela tem título e subtítulo. Como é que eu sei se tem título e subtítulo, Guilhermina? Pela grafia? Não. Eu vou ver se eu tenho quebra na hora da fala. Porque não esquece, a grafia eu posso fazer do jeito que eu quero, mas quando você lê é um texto só. Se é um texto só, eu só tenho o título principal. Eu não tenho subtítulo. Então a nossa obra tem A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, do Terremoto de Lisboa à Independência do Brasil. Viu que tem quebra? Tu viu que ficou um negócio meio enlouquecido? Então, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, do Terremoto de Lisboa à Independência do Brasil. Então, quando ele perde o sentido, como aconteceu aqui, significa que eu tenho um título e subtítulo. Então, quem é o título? A Longa Viagem das Bibliotecas dos Reis. E o sub, do Terremoto de Lisboa à Independência do Brasil. Até aqui, certinho? Então, agora vamos estabelecer como é que isso vai entrar aqui na minha ficha? Agora, eu vou começar os meus parágrafos. Como eu vou começar parágrafo, lá em língua portuguesa, tu não aprendeu que tem que colocar os 2 dedinhos para começar o parágrafo? Aqui é a mesma coisa. Os meus 2 dedinhos para eu iniciar a minha frase é justamente abaixo do terceiro espaço. Eu não falo terceira letra, terceiro espaço. Então, vem comigo. 1, 2, 3. Então, meu parágrafo vai ser iniciado abaixo da letra H. Então, eu tenho A Longa Viagem. Então, vamos lá. A maiúsculo, porque é início de parágrafo, do jeitinho que eu aprendi. Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. Alguma palavra aqui é nome próprio? Não. Se não, tudo em minúsculo. Aí eu tenho do Terremoto de Lisboa à Independência do Brasil. Eu tenho nome próprio? Tenho 2, Lisboa e Brasil. Então, aí esses daí ficam com caixa alta. O resto, tudo em caixa baixa, ok? Então, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. Terminei o meu título. O que separa título do subtítulo sempre são 2 pontos. Lembra quais são os símbolos que são colados? Ponto, vírgula e hífen. Então, significa que 2 pontos, eu sou obrigada a espaço, 2 pontos, espaço. Ok? Então, eu tenho espaço, 2 pontos, espaço. E aí, eu vou colocar não deu mais o meu lado. A linha acabou. Então, quando eu retorno, aí sim, meu amor, já que eu entrei pela entrada principal, significa que quando eu retornar, é igual a gente fazendo a nossa redação da língua portuguesa.
Eu faço o parágrafo, quando eu retorno, eu não retorno lá para trás de novo? Então, de lá eu volto para cá numa boa, ok? Até aqui tudo certo? Então, eu tenho do terremoto de Lisboa à independência do Brasil. Independência do Brasil. Fiz o meu título e o meu subtítulo. Esse daqui, esse primeiro parágrafo, ele inicia pela área 1, que nós chamamos na nossa ficha catalográfica. A área 1 da nossa ficha, ela é constituída por duas coisas: título e responsabilidade. Então, eu já coloquei o meu título. Falta a responsabilidade. O símbolo que caracteriza a responsabilidade é a barra inclinada. Então, como a barra não é um daqueles três que cola lá no meu nome, então, espaço, barra, espaço. Tá vendo? Então, espaço, barra, espaço. Então, aqui eu posso começar aqui embaixo tranquilamente. Se porventura lá eu coloquei espaço, barra, não deu mais. Aí eu espaço, aí eu começo abaixo da letra E. Sempre fazendo isso. Espaço, pontuação, espaço, a outra informação que tu queres, ok? Aí, quando você coloca a tua barra antes de qualquer coisa, tu vais olhar aqui para a tua entrada principal e tu vai puxar esse cabra com tudo para a tua responsabilidade. Tu não pensas, tu já vai fazer automaticamente isso, tá? Aí depois que tu vai fazer a pergunta, tem mais alguém com essa pessoa? Tá? Então no primeiro passo, colocou a responsabilidade, a barrinha, já puxa o cabra que está na entrada principal. Como aqui é responsabilidade e não cabeçalho de entrada, que aqui se chama cabeçalho de entrada. Por isso que é sobrenome, vírgula, prenome. Aqui se chama responsabilidade. Então, eu vou colocar do jeito normal o nomezinho dela. Então, Lília Moritz. Esse negócio aqui, ok? Aí aqui, meus amores, eu já não preciso colocar a data de nascimento, porque a data de nascimento é na minha cabeçalho. Meu cabeçalho, minha cabeçalho, meu cabeçalho, tá? Aqui é responsabilidade. Então, já puxei logo o cabra que estava lá em cima. Ponto. Aí sim, tem mais alguém junto com a Lília? Aí tu vai dizer assim, tem. Quem? Aí tu vai me dizer, o Paulo e a Ângela. O Paulo e a Ângela são autores igual a Lília? Aí tu vai responder, sim. Então, vírgula. Estão no mesmo nível hierárquico, ok? Então, Paulo, você escreve o nome normal. Paulo César de Azevedo. E aí, como é a Ângela, eu vou colocar I, ó, para ficar aqui, ó, tá vendo? A gente faz tudo bonitinho aqui, ó, para ficar nessa sequência, tá? E agora, bebês, essa Ângela, o nome dela não tem acento mesmo, então eu não posso acentuar, tá? O dela não tem mesmo, não foi erro de grafia. Então, vamos lá. Ângela Marques
da costa. Aí vem aquela outra perguntinha besta. Tem mais alguma pessoa, além da Lília, além do Paulo e além da Ângela? Não, não tem mais ninguém, Guilhermina. Então, tu não pensas. Ponto significa que a área 1 acabou. E o que caracteriza uma área para outra? Ponto, espaço, travessão. Então, eu já tenho um ponto, espaço, travessão, espaço. E agora eu vou para a área 2, que é a minha edição. Nós temos edição nessa obra? Não. Se porventura, lá na folha de rosto, aparecesse primeira edição, aí tu tinha que colocar aqui um ponto ED, porque lá tem escrito. Quando não tem escrito, você não precisa colocar, tá? Porque não tem. Eu só vou transcrever o que tem na folha de rosto. Então, não tem. Então, a área 2, pula. A área 3, como isso é uma monografia, é o nome correto de livro, como eu sempre bato em toda aula, como isso é uma monografia, a gente não tem a área 3. A área 3 é informação especial e ela se dá para elementos especiais. Então, eu também não tenho. Eu já vou para a área 4, que é a minha imprenta. A imprenta ela é formada por 3 elementos. O local, ou seja, a cidade onde se encontra a editora. Então, a cidade, o nome da editora e o ano que a obra foi publicada. Então, nós temos a cidade é São Paulo, a editora, Companhia das Letras, e o ano de publicação, o ano 2002. Então, eu tenho ponto, espaço, travessão, espaço. Aí eu vou São Paulo, que é a cidade São Paulo. O que separa a cidade do nome da editora? 2 pontos. Então, espaço, 2 pontos, espaço, o nome da minha editora, Companhia das Letras. Então, Companhia das Letras, vírgula, como é vírgula, não tem o espaço. O ano de publicação, 2002. Ponto final, então é ponto, não tem espaço. Primeiro parágrafo, nós terminamos aqui. Entendeu? Tudo certinho? Agora vamos para o segundo parágrafo. Se é segundo parágrafo, de novo, do meu coisinho, então vou começar abaixo da letra H. Início de parágrafo, temos os 2 dedinhos, como nós aprendemos na língua portuguesa. E agora nós vamos começar a descrição física. Ela é formada pelo início, logo o início é o total de página, o total de folha. O que diferencia uma da outra? Quando tu escreve só na parte da frente, eu tenho folha. Quando tu escreve num verso e no antiverso, nos 2 lados, você tem uma página. Como isso aqui é um livro, a gente sabe que é frente e verso. E nós temos 554 páginas. Então, você automaticamente bota 5... 5, 5, 4, P, pontinho, coladinho. São 554 páginas. E esse livro tem ilustração, tanto colorida quanto preta e branca. Então, você tem a informação complementar. O símbolo que caracteriza que a informação complementar são 2 pontos. Então, espaço,
2 pontos. E aí você vai dizer que a obra é ilustrada, tanto colorida quanto preta e branca. Então, a obra é ilustrada, como 2 pontos, ó, espaço, 2 pontos, espaço. É ilustrado, vírgula, com ilustração colorida e preto e branco. Ok? Tudo abreviando, porque o ACR2 pede para abreviar, tá? Agora, eu vou para o tamanho da minha obra. Como isso aqui é só um livro, é só a altura. O símbolo que caracteriza a altura, ponto e vírgula. Então, espaço, ponto e vírgula, espaço e o tamanho da obra, 24 centímetros. Ponto, porque eu estou abreviando centímetro. Depois da minha descrição física, nós temos aqui material adicional. Eu ia colocar mais. E o que é o material adicional? Se vem um CD de instalação, se vem um folheto explicativo, se vem um suplemento, tá? Isso tudo é material adicional. E se tivesse série, depois do material adicional, ponto, espaço, travessão, abre parênteses, o nome da série, espaço, ponto e vírgula, o número e fecha parênteses. Como eu não tenho nem material adicional e nem série, significa que meu parágrafo segundo já foi concluído. Agora, percebam também que até agora eu não pulei linha nenhuma, não é, meus amores? Então, eu não tenho que pular linha. Agora sim, da descrição física para as notas e das notas para a pista, eu tenho que pular uma linha, tenho que dar o espaço. Quando você pula em notas, isso como é um livro, eu tenho uma única coisa que é obrigatório aparecer, ISBN. O resto são informações importantes que você acha e você acrescenta. Mas o que é obrigatório é o ISBN. Por isso que eu vou me reter apenas ao ISBN. Então, vamos lá. O nosso ISBN, então, pulo o espaço, ISBN. Dessa vez eu não vou colocar os pontinhos. Vamos dizer que a minha biblioteca manda ser só assim e seguida do número, ok? Aí eu vou colocar 85 359 0288 -1. Pronto. Agora nós vamos para a nossa pista. Descrição física para notas, pula. De notas para pista, pula. Então, número 1, assunto. Por que, Guilhermina, tu sempre botas assunto no número quando é arábico? Porque eu estou catalogando. Essa parte é da classificação. Então, não é da nossa ossada desta aula. Por isso que eu sempre deixo o algarismo arábico um termo assunto. Quando a gente for colocar a mão na massa na nossa aula de classificação, eu vou recuperar essa mesma obra e aí eu já vou colocar o meu assunto, já vou colocar a anotação do autor, já vou colocar o número de classificação. Aí tu vais ver a ficha completinha, ok? Então, como não é da minha ossada, o arábico, eu vou para o meu romano. Percebam que eu também dá o espaço, vamos para o romano. O desdobramento, meus amores, é justamente nessa ordem. Responsabilidade, título e série. Então, tu tem que obedecer esta ordem mesmo. Então, vamos lá para responsabilidade. Se é responsabilidade, para onde que vai o teu olho? Lá para onde tem uma barra inclinada. Porque não é a barra inclinada que é responsabilidade? Então, falou responsabilidade, o teu olho já automaticamente vem para cá, ó, para a barra inclinada. E aí tu começas a ler Lília
Paulo e Ângela. Tu tem 3 responsabilidades, ok? Aí vamos lá, para a gente colocar aqui embaixo. Venho no meu primeiro Lília. Eu faço a perguntinha besta. Tu já iniciou pela Lília? Sim ou não? Não sei. O que eu faço? Olha para cá, bicho. Olha aqui para cima. Então, já começou pela Lília? Aí tu olhas para cá. Tá aqui a Lília. Sim, Guilhermina. Eu já comecei por ela. Então, tica a Lília. Precisa colocar a Lília de novo, gente. Senão tu vai ficar desmembrando, né? Ela já entrou por ela. Então não precisa numa outra entrada por ela de novo. Continua o teu olho. Paulo. Tu já entrou pelo Paulo? Não, Guilhermina. Eu entrei pela Lília. Então eu preciso aqui ter um cabeçalho de entrada, que é a minha entrada secundária, para o Paulo. Como eu falei cabeçalho, aqui segue a mesma regra da entrada principal. Portanto, sobrenome, vírgula, prenome. E aquela mesma regrinha. O nome é oriental, o nome é espanhol, mesma regra. Como é Paulo César de Azevedo, é brasileiríssimo. Então, sobrenome, vírgula, prenome. Então, Azevedo, vírgula, Paulo César de. Aí, meus amores, prestem atenção nesse de. A letra do de tá maiúscula ou tá minúscula? Caixa alta ou caixa baixa? Tá em caixa baixa. Então, por isso que eu coloquei o de colado no prenome. Se esse de, o de, tivesse em caixa alta, ele ia ser colado no sobrenome. Tá sacando? Porque aqui a gente fala abaixo do terceiro espaço e não da terceira letra. Porque se porventura esse D fosse maiúsculo, ia ser D Araújo, vírgula, Paulo César. Aí tu ia dizer 1, 2, 3. Ia ser abaixo do A. Não ia ser abaixo do E. Tá sacando? Então, é sempre abaixo do terceiro espaço. Justamente por conta desse negócio do de. Se vai colar no prenome ou se vai colar no sobrenome. Ok? Então, a primeira coisa que eu fiz, a regra, sobrenome, vírgula, prenome. Mas eu não posso esquecer a política da minha biblioteca. Toda vez que houver pessoa física, eu sou obrigada a colocar no cabeçalho data de nascimento e falecimento, se houver. Infelizmente, do Paulo eu tenho as duas. Então, eu vou colocar para o meu Paulo o ano de nascimento, então, vírgula, coladinho. Por quê? Porque significa que é vírgula. Vírgula é coladinha, não é? 1948, hífen 2002. Ponto. Perceba que é coladinho. Olha a diferença da Lília, que eu deixei o espaço, e o Paulo. Por quê? A Lília continua viva, ok? Pro meu Paulo. Agora eu já tiquei o Paulo. Continua o meu olho. Ângela, eu ainda tenho a Ângela. Então, a responsabilidade ainda não acabou. Então, número 1, espaço. Número 2, eu vou deixar aqui assim, que é para a gente poder ir para o outro lado. 2. Agora eu venho para minha outra responsabilidade. Ângela Marques da Costa. Brasileiríssima também. Então, Costa. Aí, ó. Quando volta, não esquece, isso aqui é como se fosse a minha língua portuguesa. Então, Costa, vírgula.
Ângela, Marques, Dá, coladinho no prenome, porque esse D também está em caixa baixa. E a Ângela, ela nasceu também em 48, então, vírgula, 1948, hífen, espaço e o ponto, porque a Ângela continua viva também. Então, tica a Ângela. Continua, ponto, espaço, travessão. Então, responsabilidade completa. Responsabilidade, título e série. Então, eu vou lá para o meu número 2, 3. Cada um, percebam que recebe um número. Título. Meu olho vem para onde? Para cá. A longa viagem. Pergunta besta. Eu já iniciei pela longa viagem? Não, eu iniciei pela Lília. Então, significa que eu preciso também ter um desdobramento para o meu título. Afinal de contas, o meu usuário ou a minha usuária vai poder também digitar lá a longa viagem da Biblioteca dos Reis, para conseguir recuperar essa obra. Mas, Guilhermina, por que tu colocou a palavra título? E não, a longa viagem da Biblioteca dos Reis, do terremoto de Lisboa à independência do Brasil. Porque, como eu vou copiar igualzinho, eu não preciso escrever de novo. Basta eu colocar a palavra título, que quando eu for fazer o desdobramento, caso meu catálogo ainda é manual, eu automaticamente coloquei só título, eu vou copiar de novo. A longa viagem, então eu não preciso escrever. Tá? Sacando? Então, por isso que baixa a palavra título. Aí, tica o título. Continua. Barra. Então, morreu o título. Eu só tenho um título principal. Então, responsabilidade, vencida. Título, vencido. Série. O teu olho vai para onde? Segundo parágrafo, lá para a descrição física. Segundo parágrafo. Eu tenho série? Não, não tenho série. Então, significa ponto final. Ficha concluída. Agora, como a gente faz sempre de costume, eu vou sair da frente para você ou dar um print ou você copiar. Ou então, já tem esse nosso material como link da nossa lâmina, como eu estou fazendo, e aí você já tem também ela já toda feitinha, ok? Mas tenta fazer, assim você vai aprender mais ainda. Então, estou saindo. Tchau, tchau! E com isso, meus amores, a gente vai chegando por aqui na nossa aulinha de hoje. Se gostou, não esquece, dá o teu like. Sinta-se à vontade também para se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ou não seja inscrita. Assim como nos seguir nas redes sociais. Eu espero que você fique bem, fique com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!